Olá pessoal, professor Wander Andrade. Eu venho aqui trazer algumas observações em face de um dos crimes mais importantes daqueles praticados contra a administração pública. Dentre os crimes funcionais, quais sejam aqueles crimes que são praticados por funcionários públicos, avulta-se em importância e o primeiro deles já se coloca como sendo o crime de peculato, lá do artigo 312 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha em nossas anotações e vamos ver o que temos aqui para efeito de abordagem do crime de peculato. Inicialmente, pessoal, vejam que, como eu acabei de falar, o peculato está previsto no artigo 312, mas há várias modalidades de peculato. Vejam vocês que eu estou agora assinalando aqui o peculato doloso, ou seja, aquele praticado intencionalmente ou aceitando o risco da prática dessa mesma conduta. Esse peculato doloso, ele se apresenta sobre duas modalidades, quais sejam o peculato desvio e o peculato apropriação. Qual que é a diferença de um e de outro? Bom, vamos ver aqui no tipo penal. Diz a lei: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena de reclusão 2 a 12 anos e multa. Então, qual é a diferença, pessoal? Bom, inicialmente vamos entender que o peculato doloso, aquele que está previsto no artigo 312 caput do Código Penal, tem duas modalidades: o peculato desvio e o peculato apropriação. Portanto, o peculato desvio significa que o agente ele se apropriou de um determinado bem que não lhe pertencia, que não integra o seu patrimônio, esse bem que foi deixado na sua guarda, no seu cuidado, na sua custódia, e ele acabou encaminhando para uma terceira pessoa, ele desviou para uma outra pessoa. Ou então, eu tenho o peculato apropriação, e no peculato apropriação, o agente, ele se apodera, ele se assenhora, ele se apropria daquilo que não lhe pertence. Professor, me dá um exemplo. Vamos imaginar um policial que localiza um veículo furtado. No momento em que a polícia acha um veículo furtado e sabe que é um veículo furtado, aquele veículo ele passa momentaneamente, temporariamente, para a custódia do Estado. O Estado é responsável por aquele bem e deve entregá-lo ao seu titular íntegro, inteiro, sem faltar nada. Vamos imaginar que esse policial ele vê um notebook lá dentro do carro que está sob os seus cuidados. Ora, esse policial ele tem a posse do veículo. Essa posse não é aquela com rigor como tal descrita no Código Civil. Lá no Código Civil há uma distinção entre posse e detenção. Aqui não. No Código Penal, tanto faz se é uma posse, se é uma detenção. Fato é que aquele policial, aquele agente público, ele tinha um dever de cuidado, um dever de guarda, um dever de custódia, e para piorar, ele pegou aquilo que não lhe pertencia e integrou indevidamente, irregularmente, criminosamente ao seu patrimônio. Isso é inaceitável. Então, o peculato doloso, nessas modalidades, apropriação e desvio, está previsto no caput do artigo 312. Mas tem mais tipos de peculato. Vamos à frente, vamos encontrá-lo e vamos ver aqui qual é o próximo peculato, pessoal. Vamos lá, diz aqui: peculato furto, ele está previsto no parágrafo 1º desse mesmo artigo 312. E a norma penal diz assim: aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. O que temos aqui, pessoal? Na verdade, entendam vocês, a pena é a mesma para o peculato apropriação, para o peculato desvio e para esta modalidade, que também é um peculato doloso,
assim denominado pela doutrina peculato furto. Qual que é a diferença do peculato desvio, peculato apropriação, para o peculato furto? Além do fato de que os dois primeiros, peculato apropriação e peculato desvio, estão no caput do artigo 312, e o peculato furto está no parágrafo 1º desse mesmo dispositivo, artigo 312, há uma diferença fundamental. No primeiro caso, lá do caput, o agente público tem a posse do bem, tem a guarda do bem, tem a custódia do bem. O bem está com ele e ele se tornou responsável por este bem, ainda que por pouco tempo. No caso do peculato furto, é diferente. O funcionário não tem a posse do bem, isso é fundamental, é a grande distinção. Não tem a posse do bem, porém, ele tem facilidades, ele tem acessos, ele tem possibilidade de contato com o bem, de tal sorte que isso gera para ele um facilitador, um viabilizador da prática do crime. Me dá um exemplo, professor? Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho um funcionário que trabalha no DETRAN, na Delegacia de Trânsito da sua cidade, do seu estado, não importa onde. Esse funcionário do DETRAN, ele tem ali vários carros apreendidos que estão no pátio. Veja, esse funcionário não tem a posse desses veículos. Aquela posse está para o órgão público. Ele é um mero funcionário burocrático que está ali. De repente, ele é até o vigia que toma conta ali do espaço. O vigia não tem a posse desses carros, desses bens, não pode nem abrir um veículo desses. Vamos imaginar que um vigilante público, ele abre um carro no local onde ele trabalha, um vigilante de um edifício público, da prefeitura, do fórum, de uma secretaria municipal. Esse vigilante, aproveitando-se do fato de que à noite só ele está lá dentro, ele tem as chaves, ele pode chegar em determinados lugares e subtrair determinados bens. Então, se essa pessoa se vale das facilidades, das viabilidades, das condições de facilidade que o seu cargo lhe proporciona, estamos diante de um caso de peculato furto, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 312 do Código Penal. Paramos aqui em termos de peculato? Não, meus amigos. Temos mais tipos de peculato e temos mais a falar do peculato. Então vamos prosseguir. Chegamos aqui ao peculato culposo. Então vejam vocês que o peculato culposo, pessoal, ele é descrito no parágrafo 2º e diz assim a norma penal: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, a pena é bem menor. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. E diz o parágrafo 3º, complementando esse parágrafo 2º, que se porventura o agente que pratica o peculato culposo reparar o dano, devolver aquilo que foi indevidamente apropriado, subtraído, se ele repara o dano e se essa reparação do dano é anterior à sentença irrecorrível, está extinta a punibilidade. Se porventura ele o fizer depois dessa disposição, a pena dele será reduzida de metade. O que nós temos aqui então, pessoal? Nós temos o peculato culposo. Diferentemente dos 3 anteriores, peculato desvio, peculato apropriação, peculato furto, onde o elemento subjetivo do tipo é o dolo, dolo direto ou dolo indireto, dolo direto ou dolo eventual, aqui não. Aqui no parágrafo 2º eu me deparo com o peculato culposo. E o peculato culposo tem uma característica distintiva, ou seja, o agente acaba praticando essa conduta tendo em vista o fato dele ter se conduzido sem o dever de cuidado objetivo. Ele inobservou o dever que todo agente público possui de ter cuidado, de ter atenção para com o seu trabalho, para com as coisas que pertencem a outras pessoas, para com as coisas que pertencem ao Estado. Então, neste caso, esse agente não age intencionalmente.
Ele não quer o resultado, nem assume o risco de produzi-lo. Porém, ele se conduz de modo negligente, de modo imprudente e de modo imperito. Portanto, se eu confirmar que este agente agiu de forma negligente, imprudente, imperita, eu estarei diante da culpa. Culpa essa que pode ser uma culpa consciente, com previsibilidade, com previsão, ou uma culpa inconsciente, uma culpa sem previsão, tá certo? Porém, com previsibilidade. De toda sorte, a pena é bem menor. Vocês viram que lá atrás, no crime de peculato doloso, a pena é de 2 a 12 anos de reclusão. Portanto, o legislador dá uma pena pesada para aquele que pratica o crime de peculato de forma intencional. Começa abaixo, com 2 anos, vai até 12 anos. É a pena de muitos crimes hediondos, inclusive, conquanto o peculato não seja classificado como crime hediondo. Já no caso do peculato culposo, a pena é bem menor. Ela é de 3 meses a 1 ano. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer isso na prática que o responsável acusado ou condenado, eventualmente, pelo crime de peculato culposo, ele vai sofrer as consequências jurídicas dos chamados crimes de pequeno potencial ofensivo. Crimes de pequeno potencial ofensivo, delitos de pequeno potencial ofensivo, são aqueles cuja pena máxima é de até 2 anos, inclusive 2 anos. Portanto, esses crimes têm um rito próprio, têm um rito especial e eles são julgados no âmbito do chamado Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Outro ponto relevante, outro ponto importante, que não pode ser esquecido, que não pode ser olvidado em face do chamado crime de peculato culposo, é a extinção da punibilidade. É a causa extintiva da punibilidade prevista expressamente no parágrafo 3º do artigo 312 do Código Penal. O que quer dizer isso? Vejam, as causas extintivas da punibilidade, elas são previstas no Código Penal, mas elas não são colocadas ali de forma, digamos, taxativa, números clausos. Não, não. Elas têm diversas causas que extinguem a punibilidade. É o caso da morte, é o caso da prescrição, é o caso da decadência, é o caso do perdão judicial. São várias as causas extintivas da punibilidade. Mas existem algumas causas que extinguem a punibilidade que estão espalhadas, que estão espargidas ao longo do Código Penal brasileiro. Encontramos uma aqui agora. Estamos falando de uma delas. Estamos falando da reparação do dano. Quer dizer, se aquele funcionário público se apropriou indevidamente de algo que não lhe pertence, mas não o fez de propósito, ou ainda, se aquele funcionário público ajudou alguém de uma forma imprudente, por exemplo, antes de sair e trancar as portas da sala da repartição pública, o funcionário, que era o último responsável por fechar as portas, foi embora, deixou a porta aberta, uma pessoa entrou e acabou se apropriando de algo que pertencia a terceiro ou ao Estado. Ele ajudou? Ajudou. Ele concorreu? Concorreu. Diz o Código Penal, no parágrafo 3º, que se ele tiver ajudado, contribuído, concorrido para que terceiro pratique uma conduta lesiva aos interesses da administração pública, ele pode reparar o dano. E se ele o fizer, ele tem os benefícios penais, redução de pena, como tal prometida no âmbito do parágrafo 3º do Código Penal brasileiro. Tudo bem, pessoal? Na frente e em seguida, voltaremos a falar mais sobre o crime de peculato, sobre outros aspectos, sobre outras nuances. Te vejo lá.